Coasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus, com o irmão Marcos Joab. Olá, ouvintes que nos acompanham, bem-vindos a mais um episódio de Coasis Cast. Aqui quem vos fala é o Marcos Joab, faço parte aí da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. Vamos então continuar aí nos ensinos que havíamos começado aí sobre a história da igreja. Hoje iremos falar sobre a Reforma Protestante. Vamos então falar com o nosso reverendo Marcos Jazeias, que ele estará então aí falando sobre a história da igreja, dando continuidade sobre a Reforma Protestante. Reverendo Marcos, poderia nos falar um pouco aí sobre a Reforma Protestante, como ela se sucedeu, como ela ocorreu aí nos séculos que se passaram? Boa noite, Joab. É um prazer estarmos aqui de volta para estudarmos a respeito da história da igreja. Nós vamos lembrar um pouquinho sobre o que nós estudamos no nosso último episódio. Nós vimos aí o início da história do cristianismo. Vimos como o cristianismo começou, vimos então como o cristianismo ele se tornou religião oficial do Império Romano, e vimos o início da chamada Idade Média. E nós vimos que aconteceram várias coisas boas naquele período. A igreja cresceu, nasceram os mosteiros, foram criados os hospitais, os orfanatos, foram criadas também as escolas, foram criadas as universidades. Nasceu aquilo que mais tarde ficaria conhecido como a ciência moderna, mas também durante esse período algumas coisas ruins aconteceram. Muitas pessoas, por exemplo, passaram a fazer parte da igreja sem serem realmente cristãs. Elas faziam parte da igreja porque a igreja católica era a igreja oficial do Império Romano, então elas faziam parte da igreja por motivos pessoais, muitas vezes para serem bem vistas ou algo parecido. E essas pessoas, então, elas não eram cristãs genuínas. Elas eram batizadas, mas não eram cristãs genuínas. Os povos conquistados aí pelos romanos, eles passaram a ser obrigados a serem cristãos. O paganismo, ele foi se misturando ao cristianismo. Quando você olha para a história antiga, você vai perceber que para cada coisa havia um Deus, havia o Deus da guerra, havia a deusa do amor. E quando os povos são conquistados aí, então, pelos católicos romanos, então, os santos são adotados, né? As pessoas começaram a utilizar, os cristãos, a princípio, eles utilizavam imagens para ensinar sobre o evangelho, para ensinar sobre a vida dos apóstolos e tudo mais. Mas com o passar do tempo, com a influência do paganismo, essas imagens elas começaram a ser adoradas, começou a surgir santo, cada santo para uma coisa, assim como havia um Deus para cada coisa na antiguidade. Nasceu o papado. Bom, tem algumas dúvidas que os católicos geralmente eles colocam, né? Que deixa a gente em dúvida em relação à questão da adoração a santos. Eles dizem que não adoram a santos, eles veneram a santos. Sim, eles falam que existe uma distinção entre a idolatria, né, e a veneração. Só que quando você vai olhar na prática, o que eles fazem é adorar. Eles acendem velas, eles se curvam diante daqueles santos, eles fazem pedidos a eles, aquelas imagens e tudo mais. Então, na prática, é uma adoração assim como acontecia a adoração aos falsos deuses, né? E muitos católicos comuns nem sabem dessa distinção, né, entre adoração e veneração. Então, na prática, o que acontece é realmente adoração. Eles adoram os santos, alguns santos,
principalmente Maria, como se fosse Deus, como se fosse um Deus. Então, essas coisas elas vão acontecendo dentro da igreja. Surge também a doutrina do purgatório, as indulgências. Então, nós vamos vendo aí que no decorrer do tempo, a igreja ela vai ficando corrompida, né? E nós vimos também no nosso último episódio que algumas pessoas elas começaram a se levantar contra isso, né? Como foi o caso de John Wycliffe e John Hus, que ele vai criar aí aquilo que nós chamamos, hoje em dia a gente chama de pré-reforma, né? E mais tarde surge a figura de Martinho Lutero, né? Quem foi Lutero? Lutero, ele era um alemão, né? Morava na cidade de Eisleben, na Alemanha. E Lutero, uma vez ele estava voltando para sua casa e ele enfrentou uma grande tempestade, né? As tempestades na Europa são aterrorizantes. E Lutero ele enfrentou uma grande tempestade, ele ficou com muito medo. E diante daquilo, então, ele faz uma promessa a Santa Ana. Ele diz que se ele saísse vivo ali daquela tempestade, então ele iria se tornar um padre, ele iria se tornar um clérigo. E, como era de se esperar, né, Lutero ele saiu vivo daquela tempestade. Então ele entrou no mosteiro de Erfurt, e ali ele se tornou um monge agostiniano, se formou em teologia. Mais tarde ele passou a ser professor na Universidade de Wittenberg, e ele começou a ler a Escritura. E Lutero ele era um homem muito atormentado, porque ele olhava para si mesmo e ele via a pecaminosidade do seu coração. Só que ele ficava tentando resolver isso por meio de penitências, por meio daquilo que a Igreja Católica ensinava naquela época. E ele olhava para Deus e ele achava que Deus ele era muito rígido. Até que ele começou a ler a Escritura, ele começou a ler o Novo Testamento, e ele começou a ver que a nossa salvação ela não acontece pelas nossas obras, mas que a nossa salvação acontece pela fé, né? Lutero leu ali a carta aos Romanos, onde diz que o justo viverá pela fé. E Lutero, então, ele começou a discordar de alguns ensinamentos da Igreja Católica. Mas a gota d'água para Lutero foi quando estava sendo construída ali a Catedral de São Pedro, que fica lá no Vaticano, e começaram a vender indulgências para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundos, para construir essa catedral, né? E havia um homem que vendia essas indulgências, e as indulgências, para quem não lembra, era a ideia de que se você pode pagar para libertar a alma de um ente querido seu que está no purgatório. Então a igreja vendia um documento, que ali era selado pelo Papa, aquele documento era assinado pelo Papa, e aquele documento, então, ele dizia que a alma do seu ente querido podia sair do purgatório e ir para o céu. E eles começaram a fazer uma campanha na qual eles cantavam uma música, né, nas procissões ali daquela campanha. Se cantava uma música que dizia que quando se ouve a moeda batendo no fundo do cofre, então uma alma é liberta do purgatório. Cada moeda que bate no fundo do cofre, uma alma é liberta do purgatório. E aquilo, então, vai ser a gota d'água para Lutero, né? Quando ele ouve aquilo, então, ele escreve aquilo que nós chamamos de as 95 teses, e ele vai fixar essas 95 teses ali na porta da capela de Wittenberg. E ele faz isso porque isso era algo comum naquela época, né? Quando as pessoas, os professores universitários, eles queriam debater algum tema, então ele escrevia esse tema e a pregava ali na porta da igreja, que era uma espécie de mural,
né, chamando a comunidade acadêmica para o debate. Né, como hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem as redes sociais, as pessoas querem debater algum tema, só colocam lá hashtag, não sei o quê, e começam a debater sobre aquilo. Hoje em dia coloca no Twitter, né, no chamado Instagram, X hoje, né? Facebook o povo não usa mais. Mas foi isso que Lutero fez. Ele colocou ali as 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, que era um chamado para a comunidade acadêmica para debater ali aquele tema, né? E o que acontece é que aquilo que Lutero colocou começou a se espalhar entre as pessoas ali que sabiam ler, que conseguiam ler, né, as 95 teses. Aquilo começou a se espalhar. E Lutero, então, ele foi chamado ali diante do cardeal Caetano para explicar o que ele queria dizer com aquelas 95 teses. Lutero, então, ele conversou com o cardeal Caetano que teve uma espécie de debate com Lutero, tentando convencê-lo do contrário, só que Lutero ele não foi convencido que aquilo que ele havia escrito nas 95 teses estava errado. Depois Lutero teve um debate com um homem chamado John Eck, e Lutero também ele vai vencer esse debate. E nesse mesmo ano Lutero vai escrever várias obras que são importantes, né? Ele vai escrever, por exemplo, a nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja, e também ele vai escrever a liberdade do cristão, né? Então Lutero vai escrever também esse texto aí, que é a liberdade do cristão. No início ali de 1521, vai ser publicada uma bula de excomunhão. Nesse mesmo ano, Lutero ele vai comparecer a uma reunião do parlamento chamado a Dieta de Worms, e ali ele vai reafirmar as suas teses e vai ser promulgado contra ele o chamado Edito de Worms. O que vai acontecer é que Lutero ele é chamado ali diante das autoridades católicas para se retratar, para dizer que ele renegava as suas obras. No entanto, Lutero ele vai permanecer firme, ele não vai renegar as suas obras. Quando é emitida aí a bula papal falando contra Lutero, em vez de se retratar, Lutero ele vai pegar essa bula e ele vai queimar em praça pública. E qualquer um que fizesse isso que Lutero fez seria queimado como um herege. E o que estava acontecendo com Lutero era isso. Lutero estava prestes a ser queimado como herege. Essa é uma das características do cristão, e como o próprio Cristo ele nos ensina na prática como nós devemos ser, né? A gente está disposto a, se preciso for, no caso, né, entregar a própria vida pelo evangelho. Foi exatamente o que Lutero fez, mesmo em meio à perseguição, com relação à forma como ele acreditava, né, ao que a Bíblia realmente dizia sobre Cristo, sobre a fé que ele cria. Ele não deixou isso de lado do que ele tinha colocado ali como foco, e sim foi de fato ali a ponto de, inclusive, querer entregar a própria vida à morte. Sim, e Lutero ele vai dizer, né, que a menos que ele fosse convencido pela razão simples ou pela escritura, ele não iria renegar aquilo que ele escreveu, ele não iria renegar as suas obras. Então, Lutero ele vai permanecer, e qualquer um que fizesse isso seria queimado na fogueira da Inquisição, só que isso não aconteceu com Lutero, né? Por quê? Por providência divina. Havia um príncipe chamado Frederico, que era príncipe da Saxônia. Esse príncipe ele mandou sequestrar Lutero, e ele escondeu Lutero no seu castelo, no castelo de Wartburgo. E ali Lutero ficou escondido nos porões daquele castelo. E ali Lutero ele vai fazer uma tradução do Novo Testamento. Ele vai traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. Nessa época já havia algumas Bíblias escritas em alemão,
Só que era um alemão bastante rebuscado, né? Era como se fosse o português. Aí, é o português aí do início do Brasil, né? Do Brasil colônia e tudo mais. Se você for ler, né? Se você hoje do século XXI for ler esse português, aí século 16, 17, 18, né? Você não vai entender nada. Né? Vai parecer que é uma outra língua. Então já havia a Bíblia em alemão, só que era um alemão clássico, um alemão que não era um alemão que era falado pelo povo comum, que era chamado de língua vulgar. E o que Lutero vai fazer de novo é exatamente isso. Ele não, essas Bíblias alemãs que existiam eram somente para os acadêmicos estudar, né? O que Lutero vai fazer de novo é exatamente isso. Ele vai traduzir a Bíblia do grego para o alemão na língua vulgar, de forma que qualquer pessoa que soubesse ler poderia ler a Escritura. Então, uma das coisas engraçadas que a gente observa, seja por providência divina, né, que aconteceu justamente aquilo que o próprio Hus ele havia predito há muito tempo atrás. Sim. E também o que deixa também assim a gente bem surpreso também de ser a mesma época que foi feita a questão da imprensa, né? A parte que conseguia fazer mais cópias com mais facilidade. Não necessariamente a pessoa tinha que pegar ali e fazer tudo à mão. E, era mais fácil de fazer a cópia das escrituras do que se fosse alguns anos atrás, ou alguns séculos atrás. Nessa mesma época, a imprensa ela é criada por Gutenberg, né? A prensa tipográfica, né? Que já existia um tipo de prensa, só que não era com os caracteres móveis, como é esse, né? Então, Gutenberg ele vai criar uma prensa que imprime mais rápido as páginas. E o que vai acontecer é que a Bíblia vai ser o primeiro livro impresso, né? A Bíblia vai ser o primeiro livro impresso. Bíblias, aí cópias ali que Lutero fez vão ser impressas. A Bíblia vai começar a ser colocada na mão do povo, das pessoas comuns, não mais somente de clérigos. E o que vai acontecer é que muitas pessoas elas vão começar a concordar com as ideias de Lutero, né? Quando as pessoas passam a ler a Escritura, elas começam a ver aquilo que estava de errado na Igreja Católica, aquilo que era antibíblico na Igreja Católica, nas práticas da Igreja Católica. Então, quando Lutero ele começa o seu movimento, o objetivo dele não é criar uma nova igreja, mas o objetivo dele era exatamente reformar a Igreja Católica, né? Por isso que tem esse nome de reforma protestante, né? O que Lutero queria era reformar a Igreja Católica. Só que os líderes católicos, a cúpula católica, ela não quis essa reforma, pelo contrário, eles excomungaram Lutero. O que restou a eles foi fundar uma nova igreja, né? Uma nova igreja, que aí assim vai surgir a chamada Igreja Luterana. Então, aqueles que apoiavam Lutero se uniram a ele e assim surge a Igreja Luterana, que é a primeira igreja protestante que nós temos. A Igreja Luterana, que vai sair aí da Igreja Católica Romana, e a Igreja Luterana ela vai se tornar então a Igreja Nacional da Alemanha, né? E naquela época não era como hoje, que no país tem várias igrejas, várias denominações. Naquela época o que havia era a Igreja Católica, e agora estão surgindo outras igrejas, sem ser a Igreja Católica, mas só que em um país, aquela igreja ainda é a igreja oficial. Então a igreja da Alemanha se torna aí a Igreja Luterana, a igreja alemã é a Igreja Luterana, e vão surgir igrejas nacionais em vários outros países, em vários outros locais aí da Europa. Então, o que vai acontecer é isso. O luteranismo, a igreja luterana,
ela vai começar a se difundir em outras partes da Europa, principalmente ali nos países nórdicos. Vão surgir igrejas nacionais luteranas na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Islândia. Lutero e os demais reformadores, então, eles vão defender alguns princípios básicos que vieram a caracterizar ali as convicções e as práticas protestantes. Então, eles vão defender aquilo que mais tarde vai ser sistematizado pelos historiadores, que é o chamado 5 solas da Reforma Protestante. Então, vai surgir essas novas igrejas que estão surgindo, as chamadas igrejas protestantes. É chamado de protestante porque protestou contra a Igreja Católica. Então, essas novas igrejas que vão surgir, elas vão adotar 5 princípios. Primeiro princípio, sola gratia, que significa somente a graça. As pessoas são salvas pela graça de Deus. As pessoas são salvas porque Deus é bom. As pessoas, elas não são salvas porque elas são boas, pelas suas obras, mas elas são salvas pela graça de Deus. Segundo princípio, sola fide, que significa somente a fé. Então, as pessoas são salvas pela graça de Deus, porque Deus é bom, mas mediante a fé. A fé vai ser um instrumento que vai conectar a pessoa a Deus. A fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Então, somente a graça, somente a fé. Solus Christo, que significa somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Maria, ela não é mediadora. Maria, ela não é corredentora com Cristo. Mas somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Sola Escritura, somente a Bíblia é a palavra inspirada, inerrante de Deus. O Papa, ele não é inspirado, a tradição não é inspirada, só a Escritura, somente a Escritura é inspirada. E sola Deo Glória, que é somente a Deus a glória. Tudo deve culminar na glória de Deus. E a glória da igreja, ela não é o fim principal das coisas, mas é a glória de Deus. A igreja, ela é glorificada, ela tem a sua glória na glória de Deus. Quando Deus é glorificado, então a igreja também é glorificada. Bom, vamos para um breve momento aqui de pausa e já já nós voltamos aí com essa explicação tão importante para nós que somos cristãos. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdos edificantes como este. Envie um Pix de qualquer valor para a chave marcosjazeias@gmail.com e envie o comprovante para o WhatsApp 99 98404 7292. Que Deus lhe abençoe. Bem-vindos de volta ao Quasiscast. Nesse próximo bloco, vamos então estar dando continuidade ao tema sobre a Reforma Protestante. Olá, Joab. Então vamos dar continuidade. Nós vimos então a Reforma Luterana e agora nós vamos dar prosseguimento falando sobre como a Reforma ela foi se espalhando pela Europa. Então, ao mesmo tempo em que estava acontecendo a Reforma Luterana, aconteceu também aquilo que é chamado de a Reforma Reformada. Que aconteceu Reforma Reformada? Reforma Reformada, que é a ala de Ulrico Zwinglio, que acontece lá na Suíça francesa. Zwinglio, ele, assim como Lutero, ele era um clérigo, ele era um padre, e ele começou a ler a Escritura e ele começou também a discordar de algumas práticas da Igreja Católica. E ele começou, então, a fazer esse movimento de reforma ali na Suíça, na cidade de Zurique. Ele diz que ele não foi influenciado por Lutero.
Ele disse que Lutero, se Lutero ele começou a ter os mesmos pensamentos que ele, parabéns para Lutero. Mas ele disse que ele começou também a perceber na Escritura aquilo que estava errado com a Igreja Católica. Então ele foi o reformador da Suíça. Ele começou, por exemplo, a dizer que as dietas alimentares que a Igreja Católica impunha sobre as pessoas, elas estavam erradas, né? Não comer, por exemplo, carne na quaresma. Havia um determinado período de tempo que era proibido comer manteiga, que era proibido comer queijo. Ele começou a dizer que todas essas coisas, elas não deveriam servir como obrigação para o povo de Deus, porque não estava na Escritura, não era algo que era prescrito pela Escritura. A gente vê isso no Brasil, né? A Igreja Católica impondo que lá na Semana Santa não pode comer outro tipo de carne, senão a carne do peixe, né? Isso já era, nessa época já era assim. Então, faz parte da tradição católico-romana. E o Zwinglio, ele vai se voltar contra isso, vai inclusive fazer um churrasco na quaresma, né? Algo que era uma afronta para os católicos romanos. Então, ele vai ser aquilo que nós chamamos de o reformador da cidade de Zurique, e com essa ala mais reformada, né, que é mais ligada à nossa tradição presbiteriana. E a gente vai ver isso no decorrer aí do nosso episódio. E uma coisa que é diferente entre o Zwinglio e o Lutero é na ceia do Senhor, né? Algo que eles vão concordar em quase tudo, mas eles vão discordar nesse ponto. Aí Lutero e Zwinglio, eles vão se reunir para discutir ali o que eles concordavam, o que eles discordavam naquele movimento de reforma que estava acontecendo. E um ponto fundamental de discordância entre Lutero e Zwinglio vai ser exatamente a respeito da ceia do Senhor. Os católicos romanos, eles acreditam na chamada transubstanciação, né? Que eles vão acreditar, eles vão utilizar aí a filosofia aristotélica para explicar isso, mas para um leigo é basicamente o seguinte: o pão se transforma realmente no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue, para simplificar, né? Então é assim que os católicos romanos creem. Lutero, ele acreditava naquilo que é chamado de consubstanciação, que vai utilizar também filosofia aristotélica para explicar isso, mas ele vai dizer que o corpo de Cristo ele está sobre o pão e que o sangue de Cristo ele está sobre o vinho. Mais uma vez utilizando a filosofia aristotélica para explicar isso, né? Só que Zwinglio, ele vai dizer que não. O pão não se torna realmente o corpo, tem esse negócio de estar sobre ou algo parecido. Nem o vinho se torna realmente o sangue. Mas eles são símbolos, são apenas simbólicos, né? Então o pão, ele representa o corpo de Cristo e o vinho, ele representa o sangue de Cristo. Até houve um debate entre Lutero e Zwinglio, né? Que o Lutero chegou primeiro e ele escreveu lá na mesa: isto é o meu corpo, que é o que Jesus fala, né? Aí depois chegou Zwinglio começou ele argumentando, dizendo por que ele acreditava que não era realmente o corpo de Cristo, não era realmente o sangue de Cristo, e por que era apenas simbólico. E depois que Zwinglio terminou de argumentar lá todas as suas argumentações intelectuais, Lutero ele puxou o pano da mesa, estava lá escrito: isto é o meu corpo. Aí Zwinglio argumentava e Lutero só apontava lá para a mesa. Isso apontava para o que estava escrito: isto no caso, é o meu corpo. O Lutero ele permaneceu com essa visão? Era uma visão diferenciada, para entender qual é a diferença entre a visão católico-romana e a diferença entre aquilo que Lutero defendia. Você tem que entender um pouco de filosofia aristotélica que foi adotada aí por Tomás de Aquino, né?
Dizem até que Aquino ele batizou Aristóteles, porque ele vai pegar a filosofia de Aristóteles para formular algumas doutrinas da Igreja Católica Romana. Mas eles acreditavam que a substância, porque a filosofia aristotélica vai dizer isso, né, que tem a substância e o acidente. O que é a substância de um ser, de uma coisa? A substância é a parte essencial. E o acidente? O acidente é aquilo que a gente vê, né? Então, os católicos romanos, eles acreditam que muda a substância, embora não mude o acidente. É por isso que a gente continua vendo pão, mas a substância mudou, é o corpo de Cristo. A substância do vinho mudou, é o sangue de Cristo. E Lutero, ele vai pegar e ele vai dizer que não é exatamente assim, mas que a substância de Cristo está sobre a substância do pão, está sobre a substância do vinho, e mais ou menos isso. Então, vai mudar no quesito filosófico, mas o resultado prático para nós que somos leigos é o mesmo, né? Que é o corpo, o pão se torna no corpo de Cristo e o sangue se torna, o vinho se torna o sangue de Cristo. Enquanto que Zwinglio ele vai defender somente que é símbolo, né? É simbólico, né? O pão ele representa o corpo de Cristo e o vinho ele representa o sangue de Cristo. Então essa é uma diferença, né? Uma diferença que existe entre os luteranos e aqueles que são mais zwinglianos, que vão seguir a ala mais de Zwinglio. Um outro reformador é João Calvino, que já é um reformador de segunda geração, né? Então o Lutero e o Zwinglio eles já são mais velhos do que Calvino, né? Calvino ele nasceu em 1523, né? Não, 1523 não, mas nasceu mais cedo. Antes disso, né, aqui é outra coisa que aconteceu em 1523, mas só que Calvino ele é mais novo, né? Ele é mais novo do que Lutero e do que Zwinglio, ele já é um reformador de segunda geração, né? Calvino ele é um francês, né? Ele nasceu na cidade de Noyon, no nordeste da França. E o pai de Calvino, ele queria que ele fosse um padre, né? Então aqui a gente vê uma diferença entre Calvino e Lutero. Enquanto que Lutero, o pai dele queria que ele fosse um advogado, ele se tornou um padre, é o contrário com Calvino. O pai dele queria que ele fosse um padre e ele acaba se tornando um advogado, né? Então o pai de Calvino queria que ele fosse um padre, ele era secretário do bispo da cidade de Noyon, o pai de Calvino, né, que é Gerard Calvin, e ele queria que ele fosse um padre, só que ele teve um desentendimento ali com o bispo da cidade, e acabou que ele decidiu que o Calvino ele não ia ser mais padre não, ele ia ser advogado, e aí Calvino ele foi estudar direito ali em Paris, e acabou se tornando aí se formando na área do direito. E Calvino, então ele começou a estudar sobre as reformas que estavam acontecendo, né? As reformas luteranas, as reformas aí zwinglianas, e Calvino foi convertido. Ninguém sabe ao certo quando que Calvino foi convertido. O que nós sabemos é que o reitor da Universidade de Paris, ele era Nicolas Cop, né? Era o reitor da Universidade de Paris, e ele um dia fez um discurso lá na Universidade de Paris, e as pessoas viram que aquele discurso que ele fez, ele estava recheado de ideias protestantes, né? E aí o que falaram? O que disseram? Calvino escreveu o discurso, né? Quem escreveu o discurso foi Calvino. Aí ele fez lá o script do discurso. O que aconteceu foi que tanto Nicolas Cop quanto Calvino, eles acabaram sendo perseguidos por causa disso, tiveram que fugir de Paris. Mas no caso, Nicolas também ele havia sido convertido também?
Tudo indica que sim, que ele havia concordado, né, com aquilo que Calvino havia escrito. O que acontece é que os dois eles tiveram que fugir ali de Paris para salvar a sua própria vida, né? Calvino, então, ele começou a escrever aquilo que nós conhecemos hoje como as Institutas de Calvino, né, que é a instituição da religião cristã, né, que ficou conhecido como as Institutas, que foi publicado ali na cidade de Basileia. E Calvino, então, ele teve que fugir. E o grande sonho de Calvino era ir para uma cidade onde ele pudesse ficar em paz, para que ali ele pudesse estudar e desenvolver a sua teologia sistemática, né? Calvino ele é conhecido como o sistematizador da reforma, né? Lutero e Zwingli eles fizeram a reforma, mas quem vai sistematizar as doutrinas mesmo vai ser Calvino, e ele vai sistematizar isso principalmente nas Institutas, né? Nas Institutas de Calvino. E o sonho dele era ir para uma cidade, né, que é Estrasburgo, né, no português a gente fala assim, Estrasburgo. Ele queria ir para essa cidade para ali ele estudar, né, e continuar a sua sistematização ali da escritura. Só que no caminho, quando ele estava indo para a cidade de Estrasburgo, aconteceu uma guerra entre a França e a Alemanha. E Calvino, então, ele teve que fazer um desvio e ele teve que se alojar ali na cidade de Genebra, na Suíça francesa. E essa cidade, ela havia acabado de abraçar o protestantismo. Havia um reformador ali, chamado Guilherme Farel, que havia pregado ali as ideias protestantes, e a cidade de Genebra havia acabado de abraçar o protestantismo fazia 2 meses, né? Quando Guilherme Farel ele soube que Calvino, que era o autor das Institutas, ele estava ali na cidade de Genebra, ele foi imediatamente visitá-lo. E ali ele convidou Calvino para permanecer em Genebra, para não sair dali não, para ficar com ele. Só que Calvino ele queria prosseguir viagem, ele queria ir para Estrasburgo, ele queria estudar, né? Ele queria dar continuidade aos seus estudos. E o Guilherme Farel foi então disse que Deus amaldiçoe seus estudos, se você, vendo aqui toda a nossa necessidade, não permanecer conosco, mas ir se refugiar em algum lugar para estudar. E Calvino então vai e responde, né? Que é amigo, né? Sim, Calvino vai responder, né? Falando assim com tanta simpatia, né? Já Então, que insiste, né? já que você falou com tanta simpatia, eu vou ficar aí com você. E aí então Calvino ele fica ali na cidade de Genebra e ele vai ali elaborar o plano de reforma daquela cidade. E o que acontece é que a cidade de Genebra, muitos protestantes vão dizer que se tornou um tipo de prelúdio da Nova Jerusalém, né? Uma cidade, o plano que Calvino elaborou para aquela cidade fez com que aquela cidade se desenvolvesse muito. Aquela cidade ela se tornou uma espécie de refúgio para os protestantes que estavam fugindo das perseguições ao redor de toda a Europa. Calvino, por exemplo, ele instituiu uma forma de educação pública ali naquela cidade, algo que era extremamente revolucionário para aquela época, porque só pessoas que faziam parte da nobreza e do clero é que realmente tinha acesso a uma educação de qualidade, enquanto que Calvino ele vai fazer isso, um tipo de sistema de educação pública ali. E um dos legados de Calvino foi que ele fundou a Academia de Genebra, né? E ele funda a Academia de Genebra primeiramente com o intuito de formar pastores, né? Formar pastores para a Igreja Reformada de Genebra, né? Mas aí vai acabar abarcando outras áreas aí do conhecimento, e hoje a Academia de Genebra ela é aquilo que nós conhecemos como a Universidade de Genebra, né? Uma das universidades mais conceituadas do mundo. Aí, por exemplo, lá foi descoberto até exoplanetas, né? São planetas que estão fora do sistema solar. Então, é uma universidade bastante conceituada hoje, que
que foi fundada pelo reformador João Calvino na Universidade de Genebra. E alguém que foi influenciado por João Calvino foi um homem chamado John Knox. John Knox, ele era um escocês, ele começou a ter ideias protestantes, também foi perseguido, e ele foi se refugiar em Genebra. E quando ele chega em Genebra, então ele vê aquilo que Calvino fez ali naquela cidade, e ele ficou maravilhado com aquilo, e ele queria que aquilo fosse feito também na Escócia. E ele orava ao Senhor, né? Dar-me, Senhor, a Escócia para Cristo, né? Ele orava, ele dar-me a Escócia, senão eu morro, alguma coisa assim. Então ele queria ver aquilo no seu país, ele queria ver aquilo na Escócia, e ele conseguiu, depois de vários acontecimentos, ele conseguiu a reforma da Igreja da Escócia. E foi ele, então, que coloca em prática aquilo que é chamado do sistema presbiteriano, né? Que é uma igreja aí que ela vai ser dividida em presbitérios, é uma igreja que vai ter um sistema democrático representativo, né? Então, é o sistema presbiteriano, baseado lá em Êxodo 18, que vai ser aí colocado em prática por John Knox. Então, é por isso que John Knox, ele é conhecido como o pai do presbiterianismo, né? O presbiterianismo, então, ele vai nascer na Escócia. A primeira igreja presbiteriana, ela vai ser a igreja escocesa, que vai ser uma igreja aí organizada nesse sistema de governo que é chamado de presbiterianismo, né? Que é dividido em presbitérios e aonde os seus principais líderes são os presbíteros, tanto o presbítero docente quanto o presbítero regente. Né? O que é o presbítero docente? Aquele que tem a função de ensinar, né? Por isso docente, que é o pastor. E o presbítero regente, aquele que tem mais uma função de administrar, que é aquilo que nós conhecemos mais como presbítero mesmo. Né? Então, esse sistema aí, ele vai ser colocado em prática por John Knox, e por isso que John Knox é conhecido como o pai do presbiterianismo. Então, o presbiterianismo, ele vai ter aí o seu sistema de governo aí baseado em John Knox e desenvolvido por John Knox, e a sua teologia, ela vai ser desenvolvida por João Calvino, vai ser sistematizada por João Calvino. Então, é isso que vai caracterizar a igreja presbiteriana, ter uma teologia calvinista e um sistema de governo presbiteriano, né? Então, vamos ver aí se dá tempo ainda nós continuarmos. Falta quantos minutos? Falta 1 minuto. Então não dá tempo. No nosso próximo episódio nós vamos ver a reforma inglesa, né? Como aconteceu a reforma inglesa, como surgiu aí os símbolos de fé de Westminster, que são os documentos que sistematizam aí a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem ali como base doutrinária os símbolos de fé de Westminster, e a gente vai ver o que é isso, né? O que são os símbolos de fé de Westminster, como eles surgiram e basicamente isso. No próximo episódio. Então, vamos finalizar aqui, né? Uma grande fonte de conhecimento, né? Uma grande oportunidade de aprender um pouco mais sobre a igreja, sobre a reforma protestante, e todos esses ensinamentos são essenciais para nós. Então, vou passar agora a palavra para o reverendo Marcos Jazés, que vai estar, então, finalizando esse episódio do Quasiscast. Então é isso. Espero que os irmãos tenham aprendido. Nós voltamos no nosso próximo episódio, próximo mês, onde nós iremos tratar do assunto que nós mencionamos anteriormente. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E divulgue, né? Divulgue o nosso canal, divulgue o nosso podcast. Esteja nos ajudando para que nós possamos
trazer conhecimento sobre a teologia reformada para esta nossa região. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou deste episódio, nos ajude a continuar produzindo conteúdos edificantes como este. Envie um Pix de qualquer valor para a chave marcosjazeias@gmail.com e envie o comprovante para o WhatsApp 99 98404 7292. Que Deus lhe abençoe.